E aí, galera, tudo bem? Bom, sejam bem-vindos aí ao podcast do Medicine Academy. Meu nome é Ítalo Abreu. Eu trouxe aqui um colega oftalmo, o Vitor. Vitor, fala aí pra gente, conta um pouco aí, resumido, da tua formação e a gente vai conversar mais ainda sobre o mercado da oftalmo aí, no geral. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o Vitor Furtado. Assim, primeiramente, queria agradecer o convite para poder conversar um pouquinho sobre a oftalmologia aqui para vocês. Na oftalmologia, eu comecei assim na oftalmologia na residência em Fortaleza. Eu fiz 3 anos de residência aqui e no terceiro ano a gente sentiu que pela especialidade a gente tem um pouco de dificuldade assim na parte cirúrgica das subespecialidades, né? E aí isso me motivou a fazer uma sub, que no caso foi parte de córnea, que envolve a parte de transplante, lente de contato, e a parte clínica, e a parte de catarata, né? Eu fiz 2 anos também em Sorocaba, que é no Banco de Olhos de Sorocaba, que é um serviço que tem um volume bem grande assim de transplantes, né? E Vitor, me fala aí o que é que te motivou a fazer oftalmo aí, de forma geral. Pois é, cara, o meu pai, né? Assim, a oftalmologia, assim, eu acho que na maioria das faculdades em geral, a gente tem um contato muito pequeno, né? Porque é uma especialidade que depende muito de aparelho, geralmente é uma estrutura muito voltada para a oftalmologia, né? Então, geralmente nas faculdades a gente tem um pouco de dificuldade de ter uma vivência grande, né? Então, durante a faculdade, meu pai sempre puxava um pouquinho para o consultório. Foi uma especialidade assim que eu já entrei com uma mente mais aberta, né? Passei pela cadeira e me agradou de cara, né? Porque eu acho que é uma especialidade que ela tem muita diversidade, muitas possibilidades, né? Você pode fazer tanto a parte clínica como a parte cirúrgica, tem parte de exames, tem parte de lente de contato. Então, é uma área que você entrando ali, ela tem vários estilos, né? Como eu lhe falei, mas também tem várias subs. Você pode fazer córnea cirúrgica e clínica, retina cirúrgica e clínica, glaucoma, estrabismo, plástica, visão subnormal, oftalmopediatria, que é uma área que está crescendo pra caramba. Então, você tem muitas subs e tem para todos os gostos, né? Então, foi uma área que eu gostei demais, né? Tive esse contato na faculdade pouco, mas por fora segui muito meu pai e não tive muita dúvida, não. Boa, legal. Então vem um traço familiar aí da É, origem aí. uma pequena Cara, pressão, mas gostei. me conta como era a tua residência e pontos positivos e negativos, né? Da residência da geral e 2 pontos positivos e negativos lá de Sorocaba também, dos R+, que você fez aí. Pronto. A residência, né? São 3 anos, residência de oftalmologia. A gente começa, na minha residência, assim, o primeiro ano era um ano que a gente viu mais oftalmologia geral, então aprendi a passar óculos, a fazer pressão do olho, fundo de olho, então aprendi a fazer uma boa consulta do generalista e tinha muito contato com a urgência, né? A gente tinha a urgência lá na residência, que era SUS, então a gente já atendia uma média de 3.000 pacientes por mês, né? Então a gente pegava diversos casos, assim, coisas de urgência, não urgência, então era bem rico mesmo, assim, no R1, né? A gente fazia a base. E à medida que você ia passando para o R2 e para o R3, você começava a ir mais para subespecialidades, né? Então, começava a vir mais ambulatório, passava do geral para ver retina, córnea, catarata, glaucoma, e progredir na parte cirúrgica, né? No R1 a gente viu mais pequenas cirurgias, então a gente fazia pterígio, fazia calásio, evisceração, cirurgias menores. Quando você ia avançando, a gente começava a fazer cirurgias mais extensas, né? Como catarata, começava a entrar em transplante, cirurgia de pálpebras, né? De cirurgia de plástica. Então, foi mais ou menos assim. Mas, na minha residência, que eu acho assim, o ponto positivo, né? Que a gente tinha era a parte de urgência, que não é toda faculdade, residência que tem. Então, a gente pegava todo tipo de caso que se pode imaginar assim, a gente pegava. Então, foi bem rico nessa parte.
E a outra é que tinha todas as subs, né? Que a gente pega algumas residências que elas são focadas muito em catarata, em pequena cirurgia pterígio, mas não tem as subs muito forte. Então, esse era um ponto bem positivo, assim, que a gente conseguia ter todas as especialidades ter um contato muito bom, né? Mas, por outro lado, era do lado negativo também da residência, né? Porque quando você tem o R4, né? O R4, R5 da residência forte, acaba que durante a residência você tem menos oportunidade cirúrgica dessas cirurgias. Então, quando você chegava no R3, acabava que a cirurgia de glaucoma ficava para o R4. Então, a cirurgia de transplante ficava para o R4 de córnea. Então, acabava que, às vezes, uma residência que você não tinha subespecialidades, assim, a residência de R4, você acabava operando mais as outras coisas, né? Então, era um cobertor curto, né? Você tinha mais experiência, mais casos, mas também você operava um pouco menos, né? Nesse sentido. Você tinha que correr para um R4 se você quisesse sair melhor formado nessas subs, né? E aí, era mais ou menos isso, a residência, sim. Eu acho que a vantagem era mais essa, a parte de urgência e muitas subs, né? E a desvantagem principal, eu acho que era isso. Eu acho que essa parte cirúrgica e outra também, que lá na residência a gente, como não era como eu posso dizer, hospital escola, como às vezes uma Unicamp, uma USP da vida, a gente não tinha, às vezes, tanto contato com a parte científica. A gente tinha muitas aulas, tinha alguns incentivos para trabalho, mas não tinha assim, mestrado que você poderia fazer durante a residência, não tinha um doutorado. Então, às vezes, você fazendo fora, você já engata ali no meio da residência um trabalho, um grupo de mestrado, um grupo de doutorado. Então, às vezes, você tem um acesso mais fácil, né? Na minha residência, não tive muito isso. Que eu já vi até um pouquinho mais em Sorocaba, né? Em Sorocaba, quando eu fui fazer o complemento, né? Que foi 2 anos que eu fiquei lá em Sorocaba, a gente já tinha um volume super grande, já tinha um pouco mais de incentivo nesse sentido, de parte acadêmica, né? E ali era muito bom. Assim, Sorocaba foi onde eu foquei mais nessa parte de transplante, que lá tinha um volume absurdo de transplante. A gente fazia uma média de 250 a 300 transplantes por mês. Isso dava aí quase 3.000, até mais de 3.000 transplantes. Então, a gente operava mais que o dobro do segundo maior canto de transplante do país, entendeu? Então, era referência assim, na América Latina, operava casos desafiadores. A gente tinha um projeto de transplante lá que vinha gente até de outro país operar lá, refugiado. Então, assim, você pegava casos assim, bem ricos, né? Então, foi assim, um aprendizado muito grande. E eu acho que na nossa área vale a pena demais. Você fazer uma sub, você procurar os melhores cantos da sua área e focar, né? Porque, por mais que a gente tenha tudo, a parte cirúrgica ainda é muito forte, né, na oftalmologia. Sim, boa, boa, isso aí. Cara, e como é que você vê a pergunta que vale $1 milhão, né? Como é que você vê o mercado aí e perspectiva de mercado de pontos positivos e negativos, né? A gente sabe que o mercado da medicina, de forma geral, não é um mercado como era 10 anos atrás, mas que Uhum. lógico que existe mercado, que existe área, que é uma profissão ainda que tem seus benefícios aí de forma geral. Mas me fala qual é a tua perspectiva da oftalmologia e da sub também aí, 2 pontos positivos, 2 pontos negativos. Assim, as vantagens, né? Começar pelo lado positivo. Como eu te falei assim no começo, a diversidade, então isso ajuda demais. Eu tenho muitos colegas assim que entraram na residência e às vezes não tinham uma mão muito boa para cirurgia, às vezes não sabem lidar muito com a parte de complicações, de cirurgia e tudo, e ficou na área clínica e está super bem, assim, está ganhando dinheiro, está feliz, entendeu? Então, é uma área que você tem muito forte essa parte de clínica como cirúrgica, né? Então, isso Uhum. ajuda demais, porque às vezes você se descobre muito na residência, né? E eu acho que é uma área que tem muito paciente. Então, se você pegar, a gente está tendo um boom de uso de telas, né? Então, tem muito estudo nessa parte que até 2050, metade da população vai ser míope, vai ter miopia. Então, assim, vai, muitos pacientes vão aumentar cirurgia refrativa, vai aumentar a necessidade de óculos. Então, assim, é uma área que eu acho que tem muito mercado, você tem muito paciente. E
além desse boom, assim, de miopia que a gente vê, a expectativa de vida está aumentando, né? Então, assim, a gente pega muito mais paciente com catarata, que é depois dos 60 anos. Então, eu acho que tem muito paciente, assim, tem muito mercado e, assim, é o principal. Eu acho assim, tem muito paciente e tem muita diversidade, né? Esses são os lados principais positivos, né? Os lados negativos que eu viria, eu acho que é uma especialidade, assim, que ainda é muito cara. Então, o cara que sai, assim, às vezes no R3, o cara gasta demais com, por exemplo, você quer montar um consultório, né? Você gasta, assim, por baixo, R$ 100.000, assim, um valor muito caro, assim, para o cara que está começando, para ele comprar, às vezes, os aparelhos, lâmpada de fenda, microscópio, greens, caixa cirúrgica. Se ele for montar um consultório top, assim, você acharia que ele gastaria o quê? Não com os melhores aparelhos, mas um consultório, assim, muito funcional, que ele faça uma pequena cirurgia, tenha 4 aparelhos bons, sei lá, uns R$ 500.000, você acha? Não, eu acho que já é um valor com centro cirúrgico, né? Assim, porque depende. Porque centro cirúrgico já é uma pegada maior, tem que ter microscópio e tudo, mas, assim, um consultório bom, acho que o cara gastaria uns 100 mil, assim. Um consultório, assim, de segunda mão, para começar, uma coisa mais básica, ele gastaria uns 50, assim, fácil. Assim, brincando ali, uns 50 mil. Então, assim, às vezes o cara começando é mais complicado, né? O cara investir nessa parte, né? Então, ainda, assim, diferente, por exemplo, de uma clínica, que o cara pega um esteto, pega um plantão e já está ganhando dinheiro, né? Então, assim, Sim. se o cara quiser ganhar, às vezes, na oftalmologia, ou você vai trabalhar para alguém, ou então você vai gastar muito com um consultório inicial, né? Então, tem Cara, muito outra disso, né? dificuldade que eu vejo também nas especialidades no geral é que hoje é difícil você cadastrar um plano de saúde, né? No seu CNPJ. É muito difícil. Se você já não tem um CNPJ já antigo de alguém, vai ter que atender particular, porque cadastrar CNPJ em bons planos, cara, é quase impossível hoje no Brasil. Muito É difícil. super difícil. Eu acho que isso é muito um reserva de mercado, né? Assim, tem muita gente que às vezes já é uma área muito fechada, né? Acho que é uma briga de cachorro grande, que a gente diz aí na oftalmologia, né? Então, às vezes, para você, se você não tiver uma cooperativa forte, por exemplo, a Coftaus, né, que é a cooperativa a gente aqui do oftalmologista do Ceará, é uma cooperativa que ela já esteve melhor. Hoje ela tem poucos planos, né? Ela tem uma média de 8 a 10 planos, né? A gente tem cooperativas como a ginecologia, que aqui no Ceará tem 30 planos, né? Neurologia tem 30 e pouco. Então, assim, é o que você cadastrou na cooperativa, você já sai com uma cartela grande de plano de saúde, né? Então, um lado um pouco negativo aqui também pelo menos da oftalmologia do Ceará, né? A gente não sai com uma cartela de planos de saúde muito grande. Então, às vezes, a gente fica dependendo muito de um hospital que já está mais consolidado no mercado, né? E já tem uma cartela já sua de planos que ele conseguiu conquistar há anos, né? Boa, boa. Então, eu vejo isso. E outra coisa que eu vejo mais, assim, na oftalmologia, é pouco concurso. Então, assim, às vezes abre muito concurso aqui em hospitais, a gente vê que abre para muito para clínico geral, pediatra, cirurgião geral, TI, mas poucos concursos para oftalmologia, né? E quando abre, assim, é pouquíssimas vagas, né? Tipo Então, é uma outro vaga em lado. cada. E olhe lá, super concorrido. E eu acho que o último ponto negativo que eu diria também é o avanço da optometria, né? A optometria aqui no Brasil como um todo é uma coisa bem séria, assim, que é muito debatida aqui pela oftalmologista, que é um curso técnico de um não médico, né, que prescreve muitos óculos, às vezes não faz assistência oftalmológica, a consulta oftalmológica completa, e acaba que pega muito mercado, principalmente no interior, assim, que às vezes a assistência oftalmológica não chega tão forte, né? Então, é um combate assim ferrenho que tem a oftalmologia com a optometria, né? Que toma muito mercado da gente aqui ainda, né? É, cara, isso com a demanda do mercado, em várias áreas a gente vê isso, né? Isso é um Deu problema, invasão aí da área, né? invasão das áreas geral. Mas você vê que, por exemplo, a computação invadindo alguma área da oftalmo, você vê alguma coisa assim pertinente a isso? Assim, eu ainda vejo muito pouco, porque eu te falei, é muito clínico cirúrgico, mas eu ainda acho que a galinha dos ovos de ouro na oftalmologia ainda é a parte cirúrgica, assim. É onde você tem um retorno maior financeiro, né? Então, é uma coisa que tem como uma telemedicina, como uma parte assim de computação, tirar, né? Então, eu acho uma coisa muito boa, porque se você conseguir ter uma mão boa cirúrgica, fazer uma boa residência,
você conseguir se especializar bem e entregar um bom resultado para o paciente cirurgicamente, você vai ter um bom consultório. Isso, a médio prazo, com certeza vai acontecer, né? Então, eu acho que não tem muito na área da oftalmologia esse avanço na parte tecnológica, que poderia substituir ou diminuir o mercado do oftalmologista, não. Boa, boa, legal. Bom, Vitor, acho que era isso. É mais uma ideia central que a gente quer dar para a galera da Oftalmo. Mas queria te agradecer aí pelo tempo. E é isso. Espero que alguém tiver alguma dúvida, bota as redes sociais do Vitor aí, o e-mail dele depois. Quem tiver uma dúvida pode perguntar para ele aí direto, a gente pergunta para ele e a gente debate. Valeu, Vitor. Obrigado aí pelo seu Valeu, tempo meu aí com a gente. amigo. Qualquer coisa, estamos aqui à disposição. Valeu.